Bora falar sobre caseado no bordado? Então, olha, ponto caseado é que nem bombril no bordado. Lá eu inventando coisa. O bombril, quem lembra daquela propaganda, né? O bombril é 1001 utilidades. Então, o ponto caseado é assim também, viu? Eu até tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu ensino caseado simples, né? Abrindo casas para botão. Pra gente abotoar a roupa mesmo, só que casas de botão feito à mão. Eu achei super útil essa aula para quem não tem máquina de costura em casa, por exemplo, né? E pretende fazer alguma pecinha à mão, abrir uma casa de botãozinho à mão. O ponto caseado serve para isso também. Então ele é um ponto decorativo e utilitário. Assim como ele também serve, outra utilidade é para trabalhar alças na roupa, para você prender fechos, aqueles fechos metálicos que são ganchinhos, tá? Com ponto caseado, a gente também consegue trabalhar esse tipo de alcinha, né? Tanto em roupa quanto em acessório, bolsa ou o que a sua criatividade mandar. Mas a aula de hoje é sobre o ponto caseado para a gente trabalhar barrados e acabamentos no tecido. Então é muito mais decorativo. Então eu vou trazer, como eu já ensinei o ponto caseado simples nessas outras 2 aulas mais utilitárias, eu vou trabalhar com vocês hoje o ponto caseado duplo, uma variação, também chamado de ponto caseado aos pares, tá? Vamos trabalhar sem o bastidor. Eu procuro trazer, às vezes, sem o bastidor, com o bastidor, para mostrar para as pessoas que estão iniciando no bordado, que o meu objetivo é motivar você a bordar com o que você tem aí na sua casa, não se prender aos materiais, tá? Não necessariamente você precisa do bastidor para começar a bordar. Você pode bordar sem o bastidor também, tá bom? E eu vou explicar na aula como fazer isso. Então, bora lá aprender? Começamos o nosso bordado da esquerda para a direita, em uma linha paralela. Essa linha você pode tanto imaginar quanto riscar ou desfiar no tecido, dependendo do seu estilo de bordado. Contamos então 3, 4 tramas do tecido e descemos com a agulha numa transversal. O que é uma transversal? Ela vai formar ali uma cruz com a linha de base. Tá? Passamos a linha por debaixo da agulha e puxamos, não puxamos, direcionamos levemente. Quando estamos bordando sem o bastidor, a gente direciona a linha levemente até ela parar de vir. Então aí nós sabemos que não estamos repuxando o tecido, tá? Essa já é a dica de ouro aí de início para você conseguir bordar sem o bastidor esse ponto. É o caseado simples. Agora nós vamos fazer o caseado aos pares ou caseado duplo. Vamos entrar com a agulha de baixo para cima, olha lá, bem paralelo à primeira haste do caseado simples que fizemos, tá bom? E vamos levar a nossa linha para baixo da agulha novamente, lá na pontinha de cima, ó. Bem simples, né? E agora? Agora é o próximo passo. Vamos direcionar a linha levemente para baixo, tá? Não para cima, ó. Estou puxando bem levinho lá para baixo. Pronto, fizemos o nosso caseado duplo bem bonito, ó. Então nós temos ali aos pares, né? Então o par do caseado e o nozinho, né? Segurando. Agora vamos repetir o movimento. Vou contar ali, ó, 4 fiozinhos e vou, né, pulo 4 fiozinhos e repito este movimento, direcionando a linha levemente para baixo, até ela parar de vir, né? E trazendo novamente a nossa agulha de baixo para cima, tá? Já entendeu? Já vai sair do vídeo? Ah, não faz isso não, que tem muita dica ainda, hein? Tá bom? Então, vocês viram como eu estou segurando o tecido nas mãos, gente? Olha lá, estou segurando o tecido, apoiando o tecido nos 4 dedos, né, da minha mão. E percebam a importância do meu polegar da mão esquerda, né, que eu estou segurando o tecido. Olha lá como ele fixa a linha quando eu preciso, né? Ele dá um apoio na hora em que eu vou direcionar a linha, sabe? Então,
o polegar ele tem uma função muito importante no momento, olha lá, ó, eu fixo o tecido, eu seguro o tecido quando eu preciso, eu solto quando eu preciso. Então é muito importante a gente estar atento a essa postura de mão. Agora eu estou fazendo um caseado simples, ó, só mostrar para vocês, tá? O caseado simples eu sigo direto, ó. Se eu fosse fazer só o caseado simples, olha lá, eu ia contar a distância e ia seguir, né? Até o final da minha linha, ó. Esse é o caseado simples. Mas eu estou fazendo caseado aos pares. Então, antes de seguir até o final da linha, eu coloco a agulha ao contrário, né? No sentido contrário, e faço ali a outra hastezinha que vai ser o par do meu caseado duplo. Tá? Então, é realmente muito simples de fazer, né? Agora sim, com relação a essas distâncias, como é que fica? Se eu quiser fazer bem certinha a minha distância, eu não posso usar o meu olhômetro, eu tenho que contar, né? Contar os fios da trama, e aí ela fica numa distância bem certinha, né? Entre um ponto caseado e outro. Agora eu vou fazer uma baguncinha aí no nosso bordado, tá? Eu vou aproximar um pouquinho a distância, tá? Vou fazer um pontinho um pouco abaixo da linha, outro um pouco acima, para vocês perceberem visualmente, assim, aonde que vocês, como iniciante, podem aí deixar passar batido, tá? Então, gente, se vocês forem contar a trama do tecido, procurem contar uma mesma quantidade e aí vocês vão conseguir fazer uma faixa decorativa, uma barrinha decorativa bem parelha, né? Bem bonitinha, tá? E também cuidar com a altura, com essa altura que vocês estão imaginando a linha, né? Ou que vocês traçaram, para não ficar assim, ó, abaixo da linha, um abaixo da linha de cima, outro acima da linha do desenho, que aí vai ficar assim um pouco estranho, né? Não vai ficar assim tão legal da gente olhar, ó. Ali eu já fiz um bem abaixo, estão vendo, ó? Então, vamos continuar até o finalzinho da nossa barrinha, né, da nossa faixinha, e depois a gente vai dar uma comparada com o caseado que está pronto lá em cima, que eu fiz com fio contado, tá? E a gente vai ver bem essa diferença. Ó, agora, como finalizar essa barrinha de caseado? Bem simples, eu vou fazer um último caseado duplo, ali no final da faixa, né, como de costume, ó. E agora, eu vou contar alguns fiozinhos e descer a linha da frente para o verso do tecido, né? E fazer o meu arremate, tá bom? Então, assim, todo esse processo fica muito a critério do projeto, da ideia que vocês têm em usar esse ponto, né? Porque daí vocês são livres para usar como quiserem. Ó, como eu já afastei a distância lá no finalzinho, estão vendo? Ó, aqui, ó, um ficou mais baixinho, outro ficou mais altinho, estão vendo? Eu queria mostrar essa diferença para vocês, tá bom? Para vocês perceberem como ficou diferente aqui de cima, ó. Ficou bem, né, mais regular o ponto, tá bom? E é muito importante a gente treinar o nosso olhar. Essa aula, ela já é uma base para o ponto que eu vou ensinar para vocês no final do mês. Um ponto lindo, rústico, para trabalhar em colchas de cama e também em almofadas. É um ponto lindo, gente. Um ponto surpresa aí do mês de maio, tá? Para quem quer aprender a bordar de alto relevo, tá? É um ponto de alto relevo lindíssimo. Então, vai estudando aí o ponto corrente da semana passada, tá? Bem importante esse estudo. O caseado também é importante. Então, todos esses pontos que eu estou trabalhando no mês de maio é para a gente chegar no final do mês e conseguir trabalhar este ponto surpresa, que eu só vou dizer o nome na aula da última quinta-feira do mês, tá bom? Então, se você ficou aí curioso, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Eu vou ficar muito feliz que você participe aqui do nosso canal Bordados Livres. E avisar a vocês que o nosso Valeu Demais, que é um coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, já está disponível. Se você quiser apoiar o canal com qualquer valor, eu vou ficar muito honrada, muito feliz, viu? Se você não puder apoiar o canal com algum valor, você pode apoiar o canal como já apoia, né?
trazendo aí carinho, comentário carinhoso, compartilhando as aulas para que outras pessoas também possam começar o bordado através aí da internet, né? De modo gratuito e livre, tá bom? Então, estou muito feliz em ter você aqui. Você já me acompanha há muito tempo. Um beijo enorme, minha gratidão. E se você chegou nessa aula aqui agora, olha, aproveita os conteúdos do canal, viu? Olha mais uns vídeos aí. E se você gostar, se inscreve, tá bom? Vem participar aí da família Bordados Livres. Um beijo e até a próxima quinta-feira ou até o próximo vídeo que tá aparecendo aqui no ladinho, né? Você já sabe que eu coloco as sugestões de vídeo aqui para vocês, tá legal? Até a próxima. Saúde, alegria e muita paz no coração de todos nós. Tchau, tchau.